Os fertilizantes cumprem um papel importante na ampliação dos sistemas agropecuários sustentáveis, sendo uma ferramenta que contribui com a agricultura de baixo carbono. A adoção de protocolos de boas práticas do uso de fertilizantes ajuda nesse cenário. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o gerente de produto da Mosaic Fertilizantes, Samuel Bortolin. Boa tarde, seja bem-vindo, Samuel. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Samuel, para quem ainda não sabe, o que é a agricultura de baixo carbono? A agricultura e pecuária de baixo carbono são várias boas práticas agrícolas e pecuárias para redução realmente da emissão de gases do efeito estufa, né? Já conhecidos aí como gases que aumentam o aquecimento da atmosfera. Então são boas práticas que o Brasil inclusive sabe fazer muito bem e tem diversos bons exemplos, né? Samuel, e como que os fertilizantes podem contribuir para a saúde do solo? Saúde do solo, quando a gente fala, são plantas saudáveis, né? Nós precisamos de plantas saudáveis para que elas consigam realmente aumentar a produtividade e entregar essa rentabilidade para o produtor, né? O fertilizante, ele acaba contribuindo porque a fertilidade do solo é até 60%, então, dessa produtividade. E é impossível você chegar em altas produtividades sem utilizar realmente produtos que tenham essa capacidade de suprir esses nutrientes que as plantas acabam necessitando, que são extraídos, obviamente, quando você faz a colheita, ou no caso, por exemplo, da pastagem, quando o animal pasteja. Então, você precisa repor aquilo, e o fertilizante é um dos insumos importantíssimos aí para poder repor, né? E importante também comentar aqui sobre os 4 Cs, né? Ou seja, quando você usa um insumo, você precisa colocar ele como uma fonte certa, na hora certa, na dose certa e no local certo. Então, é um uso racional aí de insumo, buscando realmente alta produtividade com sustentabilidade. Porque é importante comentar, quando você tem produtividade usando boas práticas, realmente você está levando a um ambiente mais sustentável, porque são as raízes, né, das plantas que capturam esse carbono que vem da atmosfera e aprisionam aí no solo. E falando de rentabilidade, como é que a pecuária sustentável pode contribuir com o aumento da rentabilidade do produtor rural? Quando a gente pensa em sustentabilidade, assim como um produtor, um pecuarista, ele pensa na sua fazenda, a gente está pensando em longo prazo, né? A agricultura é um dos segmentos mais sensíveis ao clima. Nós precisamos do clima realmente adequado para poder produzir mais. Então, falando de pecuária, para ter uma pastagem realmente adequada, né, você precisa usar a tecnologia. Posso dar um exemplo da Mosaic com uma linha lançada exclusivamente para pastagem, a linha M-Pasto, que nutre essa pastagem. Aí você vai ter um ambiente propício para essas plantas crescerem, capturarem carbono e realmente entregarem produtividade que depois vai ser expressada na genética do bovino, né? E tudo isso é pensado a longo prazo. Por isso, uma fertilização começa com análise de solo, começa com a calibração aí do pH dos ambientes, depois uma gessagem para poder criar todo esse perfil adequado para o crescimento da planta e termina daí com todo o manejo que o nosso pecuarista já sabe fazer muito bem. Inclusive, é exemplo mundial aí com algumas técnicas como a integração lavoura-pecuária ou o plantio direto, por exemplo, no caso da soja e outros grãos, né? Falando ainda de fertilização, qual que é o papel dos fertilizantes na pecuária sustentável, Samuel? É um papel-chave justamente porque faz essa ligação entre a produtividade da pastagem, a recuperação da pastagem, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos uma das maiores áreas do mundo de pastagem, inclusive quase 50% dessa área é considerada degradada pelos órgãos. Então, se usar o fertilizante adequado e o manejo adequado, está entregando a produtividade que precisa nesse ambiente e com isso a rentabilidade do pecuarista, né? Algo que se pensa a longo prazo, por isso a manutenção é sempre melhor do que uma recuperação. Não deixar chegar até o ponto necessário de você precisar realmente fazer um investimento muito grande. É muito mais fácil pequenos aportes anuais aí para realmente ter essa produtividade mantida e entregar o maior potencial dessas plantas, né? Samuel Bortolin, gerente de produto da Mosaic Fertilizantes, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais.
Obrigado, prazer.